Olá, tudo bom? Aqui é o Francis, estamos aqui para mais um desenho e papo. Dessa vez um desenho com personagens realmente desconhecidos. São personagens de uma campanha de RPG que eu mestrei há muitos anos atrás. Eu estou fazendo esse desenho para o meu amigo Chicó. Eu estou devendo isso para ele faz acho que entre 5 a 10 anos. Esses personagens são os jogadores dessa campanha. Mais da frente é o personagem dele e o outro personagem mais do fundo é o meu primo Vinícius. Nesse desenho vocês podem ver, eu dediquei muito mais tempo à etapa inicial, à composição, a parte do desenho mesmo, compor bem, a trabalhar os elementos. Eu dediquei muito mais tempo a isso e eu acho que valeu a pena. Graças a isso vai acabar ficando um pouco acima dos outros desenhos que eu já fiz aqui pro canal, na minha avaliação pessoal. Nessa etapa aqui eu me preocupei bastante em definir bem questões como poses bem visíveis e que transmitam a personalidade dos personagens, além da composição dos elementos. Aqui eu estou testando várias coisas. Em um primeiro momento o desenho estava muito estático, aqui eu estou tentando dar um desenho mais movimentado e eu acho que talvez esteja movimentado demais para os personagens, né? O personagem do Chicó é um Trolloide, então ele é de uma raça grande, ele é um personagem mais lento, mais fisicamente muito poderoso, e aquela pose pulando que eu estava trabalhando no início, acho que não representava bem. Então agora eu fiz uma pose que vou manter até o final, que é muito mais... ela mantém o movimento, né? Ela ainda tem uma sensação de movimento, mas ela é muito menos acrobática, né? E aqui eu tô fazendo o esboço do cenário, esse é o cenário que eu é mais próximo do que eu vou assumir, né? Que é a cidade onde a maior parte da campanha do RPG se passa, né? Que era uma cidade dos Reinos de Ferro chamada Corvus, que é uma cidade com bastante água, tal, bastante rio. Então eu tomei um pouquinho de inspiração aí de Veneza, onde eles têm muito desses cafés na rua, coisa e tal. Eu aproveitei para criar essa ceninha assim, que dá a sugestão de que houve uma briga, alguma coisa assim. Nesse momento aqui eu tô fazendo o personagem do Vinícius. O personagem do Vinícius não é um personagem que existiria nesse cenário, certo? Ele pega elementos desse cenário que a gente estava utilizando, que o cenário que a gente estava utilizando é os Reinos de Ferro, né? Que é um cenário mais vaporpunk, vamos dizer assim, né? E tem algumas coisas que essa campanha acabou importando do D&D tradicional, porque na época a gente estava usando... Na época o cenário usava as regras do sistema D20 e por consequência a gente acabou importando algumas coisas, alguns elementos que são mais comuns no Dungeons and Dragons tradicional e que não seriam tão característicos do Reino de Ferro. Isso reflete muito no personagem do Vinícius, que é aquele pistoleiro ali do fundo, né? Porque a classe dele era uma classe dos Reinos de Ferro, o pistoleiro arcano, se eu não me engano. E mais pra frente ele adotou uma classe de prestígio. A gente modificou um pouco a classe, mas era se eu não me engano, o discípulo do dragão, que era uma classe de prestígio do Dungeons and Dragons. E essa classe, eu não acho que ela se adeque tanto ao cenário que a gente estava usando, porque enquanto no D&D a gente tem tipos de dragão, né? Dragão vermelho, dragão azul, dragão branco, dragão preto, dragão verde, que são os cromáticos, e dourado, prateado, bronze, latão e cobre, que são os metálicos. Nos Reinos de Ferro, quando você vê os dragões no bestiário, eles têm nome, certo? Eles não têm tipo. Cada dragão é uma criatura única. E essa classe usa como base os tipos de dragão do D&D convencional. No caso, ele seguiu como discípulo do dragão um dragão prata. Por isso ele tem essas características. E embora eu acho que isso não tenha... essa combinação em particular não ficasse tão dentro do cenário dos Reinos de Ferro, eu não queria remover opções dos jogadores. O cenário eu acho que é uma coisa legal para dar tom, clima e para dar opções novas. Se você sacrifica as opções priorizando o tom do cenário, acaba não sendo tão legal para os jogadores. O resultado disso foi esse personagem, que acabou ficando um pouco único por causa disso, especialmente no quesito do design. Já o personagem do Chicó, que é esse Trolloide, o design dele foi mais baseado na questão dos equipamentos e da raça, né? E ele tem essa espada gigantesca com esse design completamente ridículo. Digo ridículo no sentido de que não faz o menor sentido do ponto de vista do realismo. Mas do ponto de vista da fantasia, acaba sendo uma espada meio maneira, talvez, massa velho. Acho que seria algo que você veria, talvez em Warcraft, algo meio parecido.
E eu sou o culpado pelo design dessa espada. O grupo era um grupo pequeno e em certo momento acabamos ficando só 2 jogadores. E eu botei na campanha essa espada e eu acho que na época achava que o design era legal. Acho que dependendo do estilo que você quer para um de fantasia, você até pode achar que ela até é legal. Não faz o menor sentido do ponto de vista do realismo, mas né, pensando uma coisa assim super fantástica, super fantasiosa, até funciona. E essa espada, eu botei ela extremamente roubada. Eu basicamente peguei uma arma que já era roubada e multipliquei a roubação dela. Então, desde o momento em que o grupo conseguiu esse item, o personagem do Chicó, que inclusive se chamava Durão, ele tinha um primeiro nome, Durão era o sobrenome, mas a gente só chamava de Durão. Ele pegou essa espada e nunca mais soltou, nunca substituiu ela por outro item. Então ela acabou sendo meio icônica. E outro aspecto do design do personagem que acabou sendo importante é a armadura, né? Que é uma armadura com espinhos, que é uma coisa que existe no D&D, que não tem muita procedência histórica também, mas faz sentido dentro do mundo de fantasia, onde a gente tem monstros gigantes que podem agarrar um guerreiro, né? Ter uma armadura com espinhos. E claro que esses espinhos gordões que eu desenhei não teriam muito sentido, mas já que o design da espada foi super exagerado e eu quis manter, eu achei que o design da armadura tinha que seguir algo meio absurdo. A composição de cores eu tô deixando para fazer no momento em que eu estiver trabalhando as sombras. A parte das cores bases aqui do fundo, eu tô seguindo mais uma separação das coisas para tornar elas mais compreensíveis. E depois, como eu trabalho com cores sólidas, é relativamente fácil alterar os tons para chegar numa composição bacana. Esse desenho tem um monte de detalhezinhos aí de cenário e tal, como essas garrafas quebradas, taça ao fundo, essas coisas. Acho que eles são bem interessantes para ajudar a dar riqueza. Tentei durante o desenho passar o tom Reinos de Ferro. Eu quase sempre sou mestre, né? E normalmente eu tenho o hábito de criar meus próprios cenários, mas dessa vez eu resolvi ir com o cenário pronto. Escolhi o cenário dos Reinos de Ferro, inclusive foi a primeira vez que eu fiz uma campanha seguindo uma campanha pronta da trilogia do Fogo das Bruxas, que é uma campanha muito legal. Claro que eu modifiquei algumas coisas, eu não consegui me segurar, mas de forma geral a gente seguiu a história bem próximo e a gente continuou por mais um tempo. A gente terminou a campanha porque mais ou menos ao mesmo tempo aconteceram 2 coisas meio próximas, né? O personagem do Chicó, o Durão, o Trolloy, morreu e mais ou menos na época saiu a 4ª edição do Dungeons and Dragons e a gente queria experimentar, então já foi um bom momento para começar com outra coisa. Tem muitas críticas com relação à 4ª edição e eu concordo, eu agora jogo a 5ª edição, eu consigo ver e eu prefiro muito a 5ª sobre a 4ª, consigo ver os defeitos da 4ª edição, mas a 4ª não é ruim, ela é diferente, né? É muito mais focada em combate e tal. Bom, pra quem não conhece muito de RPG, eu devo estar basicamente falando em braille. Só pra dar uma noção geral, RPG é tipo um jogo de teatro, onde todo mundo interpreta um personagem na base do improviso e um jogador, que seria o mestre, monta um mundo, monta um cenário. Tem vários jogos de RPG, vários títulos, né? Alguns têm mais ênfase em aspectos estratégicos do combate, outros têm mais ênfase nessa parte da interpretação mesmo. É que eu continuo com essa parte dos separação dos elementos. Gostei bastante de como essas casinhas aí no fundo ficaram com uma coisa meio caótica e essas chaminézinhas puxam muito o clima do cenário. E aqui eu tô trabalhando com as nuvens e eu queria mesmo manter essas formas exageradas para as nuvens, mas enquanto eu trabalhava me deu muito medo que não fosse funcionar. Então eu retrabalhei bastante ela até chegar no resultado que eu queria. Aqui eu começo a fazer as sombras, né? E eu decidi, até então eu não tinha bem decidido como eu ia fazer a iluminação. Mas eu acabei optando por trabalhar esse visual de costas para luz, com a sombra sobre o personagem. Isso esconde um pouco dos detalhes, o que é uma pena, mas eu optei por essa iluminação porque ela realça o aspecto de ameaçador do personagem, né? Ele é um monstrão verde azulado, forte e parrudo, usando uma armadura completa, com uma espada gigantesca. Então eu achei que seria legal reforçar esse aspecto através da iluminação.
E a sombra do personagem do Vinícius, o Henry, era o nome do personagem dele, Henry. E também acaba seguindo, como em todo o cenário, né? Eu defini como seria o efeito de sombra que eu queria no personagem que tá no primeiro plano, né? O Durão. E eu fui aplicando o que seria lógico daí. Já considerando que a fonte de iluminação vem principalmente das luzes e do céu. Aqui eu começo a aplicar as luzes no fundo, e a principal ideia era trabalhar uns tons mais quentes para essas luzes, para ter um contraste bem forte com as demais cores. Aqui já ficou mais claro para mim que eu ia trabalhar tons mais azulados na hora de fazer as sombras e tal. Então esses tons mais quentes alaranjados das lâmpadas devem ajudar a dar um contraste bem legal. Esse tipo de combinação é considerado bem básico na teoria da cor, mas ela é básica porque funciona. Aqui tem um pouco de aplicação de algumas texturas no chão, trabalhar um pouquinho de textura, mesmo que o desenho seja estilizado, sempre ajuda a enriquecer um pouco. Então eu volto aqui a aplicar as sombras pelo resto do cenário. Essas sombras aqui eu quase todas fiz elas a partir de layers de ajuste de matiz, saturação e luminosidade. É um jeito bem interessante de trabalhar sombra, especialmente se você não está fazendo uma separação tão forte entre os tipos de sombra de acordo com o material, e mais usando as massas de sombra para ajudar a identificação dos volumes. Funciona bem. Ali em cima do poste, vocês podem ver que eu fiz um goblinzinho pendurado. E de forma geral, para a historinha que esse desenho acaba contando, ele não faz muito sentido ele estar ali, certo? Afinal, é um cara gigantão com uma espada e um cara com uma pistola. Não faz sentido que eles pendurem um goblin ou que eles joguem ele ali em cima. Mas ele tá ali mais por uma questão de composição. Eu até tive medo que ele talvez chamasse muita atenção pela posição que ele tá, mas fazendo um trabalho com os tons, que é uma coisa que eu vou fazer um pouco mais pra frente, eu consigo diminuir a atenção que ele chama, e ele garante que vai ter um elemento ali em cima que não vai ficar só consumido pelas nuvens e pelo poste, vai ter alguma coisinha a mais ali. E aqui eu tô fazendo o trabalho de sombra das nuvens. Pode não parecer agora acelerado, mas eu apanhei muito fazer isso com a direita. Vocês vão ver que são algumas etapas de sombra nessas nuvens. E sinceramente, rolaram mais etapas do que o vídeo mostra. Mas o vídeo já estava ficando meio comprido demais, então eu resolvi cortar fora o que não deu certo e nem mostrar umas tentativas aí que, sinceramente, não valeram a pena. Eu tentei trabalhar com alguns pincéis mais fumaciados, uma hora realmente não funcionou. O que funcionou mesmo foi manter aquele design de nuvem bem volumoso e acrescentar mais detalhe, acrescentar mais luminosidade, mais sombra, mais volume, até que as coisas dessem certo. E aqui eu já estou nos retoques finais, né? Mais questão de tons e algumas sombras. No último momento eu decidi ainda reduzir um pouco mais essas luzes laranjas, graças a um feedback de um camarada aí. Eu mantive um pouco disso ainda, mas eu reduzi muito algumas das luzes. Aqui eu estou usando um chacho, uma ferramenta de autofill do Photoshop. É um chacho. Eu usei para criar um pouco de reflexo para a armadura. Se você quer um reflexo realista, não use esse método. Eu volta e meia uso pensando, eu vou usar só para ver o que sai e depois eu faço direitinho, mas às vezes fica bom e eu vou com isso daí mesmo. E é isso aí, esse ficou o desenho. Acho que valeu super a pena ter dedicado mais tempo na composição. Demorou um pouco para eu chegar no momento em que eu consigo ver ele como um desenho bom. Durante o processo todo, parecia que faltava alguma coisa, e nos últimos momentos, quando eu estava dando os ajustes de tom, que tudo ganhou uma unidade, funcionou. Nos desenhos que eu fiz para o canal, até o momento, esse é o meu favorito. E é isso aí, valeu! Muito obrigado!